Estamos no ar? É isso aí, estamos no ar, valendo! Eu queria primeiro agradecer a todos vocês que vêm me acompanhando aí desde o início dessa trajetória. Estamos agora iniciando o primeiro episódio desta segunda temporada do podcast. Então, estou muito feliz aqui. Queria agradecer, então, a vocês que vêm me acompanhando aí desde o início. A você que tem me trazido vários feedbacks para a gente poder trazer tudo que vocês têm me trazido nos conteúdos, na live aqui agora. Eu queria também agradecer aos ouvintes que eu descobri que são a segunda maior audiência deste podcast. A segunda maior audiência desse podcast é dos Estados Unidos, ouvintes de lá. Curioso, temos vários ouvintes nos Estados Unidos. Então, se você me ouve dos Estados Unidos agora ou tá ouvindo depois, não tá aqui ao vivo, eu queria te pedir para me dar um oi, para eu saber também quem é você, porque para mim faz sentido entender e te conhecer. Então, me dê um oi depois. E queria agradecer também a uma ouvinte muito especial, que vem aí fazendo várias divulgações do meu conteúdo. A gente já conversou algumas vezes. Então, Keila, queria muito te agradecer. Ainda não vi você entrando aqui, mas provavelmente você vai ouvir isso depois. Queria te agradecer muitíssimo por todos os feedbacks que você tem me trazido, as conversas que a gente teve. Então, acho que já dá pra gente começar essa pauta, né? Então vamos começar pra valer agora? Bem-vindo, bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, sou a apresentadora desse podcast e hoje nós vamos falar sobre o que é esse tal de CX. Para que serve, como é que funciona, a gente vai entrar em alguns conceitos. Então, vamos começar para você aprender como ser escolhido em primeiro lugar na mente do seu cliente. Peraí, que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho 2 recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio 0 preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os 2 recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você já teve uma experiência uau com o seu cliente? Me responde aqui no chat, se você já teve uma experiência uau. Boa, então agora a galera começou a responder, já tiveram experiência uau como cliente, isso. Eu queria contar uma história pra vocês. Eu fui outro dia na Feira Hype, aqui no Rio, Lagoa Rodrigo de Freitas, quem sabe conhece. E eu fui lá com uma amiga pra passear por lá, né? Lá a Feira Hype é super legal. Tem aquele ambiente de roupa, marca que vende algumas roupas de marcas que estão prestes a serem lançadas no mercado, estão testando algumas marcas lá. E tem também na Feira Hype aquelas lojas, marcas de comida. Então eu fui na Feira Hype, acabei aproveitando lá, passei, fiz alguns stories contando a experiência de lá. E aí eu fui almoçar e depois quis comer algo doce. Eu tinha aquela necessidade de comer alguma coisa doce. Então eu fui buscar uma loja de comida que tivesse algo que me satisfizesse naquele momento. Fui buscar e encontrei uma loja que vendia churros. Imagina aqueles churros saindo doce de leite, escorrendo aquele doce de leite gostoso. Que delícia! E aí eu entrei lá na fila, fiquei esperando alguém me atender. Percebi que a fila tava meio descontrolada. Tava meio difícil, tinha muita gente, então não tinha muita ordem na fila. Então eu queria comer o churros de doce de leite, fui lá na moça que tava fazendo, perguntar quanto custava aqueles churros. E ela me respondeu, não, é com aquele rapaz ali que tá servindo.
Aí eu fui lá no rapaz perguntar o preço. O rapaz me disse: Não, entra na fila que eu já te atendo. Aí eu tive que voltar pra fila, não consegui descobrir o preço dos churros. Fiquei lá esperando mais um tempinho, mas eu vi que a fila realmente estava desorganizada, tinha muita gente querendo churros, e eu acabei desistindo. Não tava com tanta vontade assim de comer churros, acabei desistindo, queria um doce, podia ser qualquer doce. Então eu fui procurar outra loja para comer. Encontrei a loja do Flávio, que eu acredito que está aqui nos ouvindo. E o Flávio, na hora que eu cheguei, estava atendendo outro casal. E o Flávio olhou nos meus olhos e falou assim pra mim: só um instantinho que eu já te atendo. De forma super educada. O Flávio estava vendendo bolo de rolo lá na hora. E aquilo me deu um brilho nos olhos também. Tava com uma cara, a aparência, a organização, o como ele tinha exposto os produtos ali na mesa. Então, fiquei lá esperando aquele 1 minutinho que ele me pediu e de fato fui atendida depois. E aí o Flávio virou pra mim assim: Oi, Karen. Oi, Karen não. Ele perguntou meu nome, né? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Falei que era Karen. Ele: Oi, Karen, tudo bem? E aí foi me perguntando o que eu queria, foi me perguntando se eu já conhecia, foi me apresentando a loja. E eu aproveitei pra trocar uma ideia com ele, entender o que era, como é que funcionava o bolo de rolo. E aí ele me ofereceu uma provinha daqui a pouco. Então o Flávio foi super simpático comigo e me ofereceu uma provinha também. Fiquei com aquilo na cabeça. E adivinha o que aconteceu? Eu comprei o bolo de rolo. Por que disso? Vamos entender? O que aconteceu nessa situação? Eu tinha a necessidade de comprar alguma coisa doce para comer. Aquela vontade, eu acredito que você já tenha sentido também, aquela vontade de comer um doce depois de comer alguma coisa salgada. Não sei se você é uma pessoa doce ou salgada, mas eu sou aquela pessoa que gosta de comer uma coisa doce. E aí, fui comer o doce, fui buscar o doce que eu queria comer. No churros, não me atenderam, não me deram muita atenção. Eu tava com a necessidade, eu tinha uma expectativa de que alguém me atendesse, me dissesse o valor do preço, o valor dos churros, mas minha expectativa foi quebrada porque eu acabei não sendo atendida. E aí eu fui buscar outra loja que tinha lá uma coisa que também me apetecesse, que fosse da minha necessidade do doce, e eu fui atendida, que era a minha expectativa. Eu fui atendida com simpatia, que era a minha expectativa. Eu fui atendida da forma que eu esperava. Então eu tinha minha necessidade e eu tinha minha expectativa, que foram cumpridas. E aí, o que o Flávio fez depois? Ele entregou além da minha expectativa, que era a provinha do bolo de rolo, aquele crocante torradinho. Não sei se vocês já comeram, mas estava uma delícia. E aí, por isso que eu comprei, porque atendeu a todas as minhas demandas. A minha necessidade de comer um doce, a minha expectativa de ser atendida e foi além da minha expectativa. Me entregou uma emoção, me entregou um uau. E depois a gente ficou trocando lá uma ideia. Deixa eu perguntar aí pra você. Você já tinha parado pra pensar nesses 3 itens? Necessidade, expectativa, que é o que a pessoa espera daquele serviço. Isso pode estar baseado em relações anteriores com outras marcas, com outros serviços, e entregar além. Me conta aqui no chat se você já tinha conhecido esses 3 momentos aí do teu cliente. Sempre pensa nessas coisas como cliente. E ao contrário, você tem clientes, André? Você pensa nisso pro seu cliente? Tô aprendendo já. João, muito bom. Mas me conta, vocês já tinham parado para pensar nisso? Sim ou não? Esses 3 tópicos. Necessidade do teu cliente, expectativa que o teu cliente cria sobre a tua marca, sobre você, e entregar além da expectativa. Quando entrego um serviço, eu tento agregar valor mais na entrega final, além do esperado, e principalmente na apresentação. Boa, André.
Paty, pensar sim, mas botar em prática é mais difícil. Realmente, é verdade. O outro André agora. Ai, Bahia. Sim, depois da sua consultoria. Muito bom, André. Exatamente. João, eu já tava ligado, hein? Muito bom fazer um over delivery. É bom receber também, né? Agora imagina você como cliente recebendo um over delivery. Muito importante pensar nesses 3 pontos. Boa! Então vamos dar seguimento aqui agora. Eu queria trazer para vocês um conceito chamado economia da experiência. O que é isso? É um termo cunhado por Joe Pine e James Gilmore, os pais do livro da economia da experiência. Lete, sensacional esses 3 tópicos. Eu já tô no delay aqui, né? Eu não trabalho diretamente com clientes, atuo com RH e, nossa, isso podemos aplicar para tudo. Em um processo seletivo, por exemplo. Também, com certeza. Flávio, já fazíamos no instinto, mas agora estou mais atento depois das suas observações. Muito bom. Beleza, voltando lá no Joe Pine e James Gilmore. Eles cunharam o termo economia da experiência, que fala sobre 4 momentos aí na economia. Primeiro momento em que se vendia commodity. Momento em que começava lá, as pessoas vendiam o grão que era plantado e vendiam um grão lá pelo preço do grão. Grão de milho, grão de café, grão de trigo. Vendia-se o grão em sacas. E aí esse grão é o primeiro momento da economia, você vender commodities. Vender o café, o trigo, o milho, grão. Depois veio o segundo momento produto, em que começou-se a vender a commodity, o grão, já pronta para ser consumida. Então, um potinho de café, aquele milho enlatado, o trigo já na farinha, no saquinho de farinha. Então, a produção começou a existir e começaram a existir marcas. Então, agora a commodity tinha um dono, uma marca por trás, que aí já começava a agregar valor nesse produto, porque as marcas têm diferenças. Um café Três Corações é diferente de um café cappuccino, de um café Nescafé. São diferentes. Então, as marcas começaram a agregar valor de formas diferentes. Terceiro momento da economia que veio foi o serviço. Agora tem o café lá, produzido para mim, já em pó e já pronto. Então eu fico sentada na minha mesa esperando alguém me servir o café, já quentinho, já pronto para eu consumir. Já deu até para sentir o cheirinho de café aqui, né? Então, terceiro momento foi o serviço. Alguém me servindo. A barraquinha de milho lá na rua, em que eu como o milho pronto e alguém tá me servindo. Alguém prepara o milho para mim e eu como ele pronto, quentinho. Então, terceiro momento, serviço. E aí que veio o quarto momento, experiência. Por que surgiu esse momento? E aí eles trazem no livro. A concorrência começou a aumentar. O mercado começou a aumentar. Então, precisou existir uma outra forma de você se diferenciar nesse mercado, agregando mais valor através da experiência. E aí a experiência veio com tudo. Agora a gente começa a reparar, pelo menos eu que trabalho com isso, começo a reparar em tudo, que experiência deve estar em todo lugar. O cliente começou a ficar mais exigente. Quando a concorrência aumenta, a gente vê que o cliente tem várias opções. Então, se ele não está satisfeito com um serviço, ele logo muda para outro. Porque existem vários. A concorrência está grande. Repare só que, no momento commodity, a gente tem um valor mínimo. Eu vou comparar aqui o café, por exemplo. Ótimo exemplo que o André trouxe. Deixa eu trazer aqui. Starbucks. O Starbucks é um exemplo aí de experiência. E aí vamos pegar o exemplo de Starbucks, comparar aí a experiência, o valor desses 4 momentos aí da economia. Commodity. Vou comparar o café, tá? A xicrinha de café, comparando aí com commodity, 2 centavos por xícara. Produto, o pó já produzido pronto pra gente poder preparar e consumir. R$1 por xícara. Aumentou. O serviço, café expresso servido na minha mesa para eu já poder consumir quentinho.
R$ 5 a xícara. Starbucks, diferenciação através da experiência. Quanto custa um café de Starbucks que quase não tem café? R$12,90, R$13. Tá a partir disso. O mais barato tá nesse valor. Então a gente começa a ver que vai agregando valor e vai aumentando o preço também. Por quê? Quando agrega valor, e deixa eu trazer um dado aqui para você. Quando agrega valor, o consumidor está mais disposto a pagar mais. Olha o dado que interessante. 86% dos compradores estão dispostos a pagar mais caro, por um serviço que ofereça uma experiência diferenciada. Pesquisa da PwC. Tudo vai agregando valor ao produto no serviço final. Boa, Paty. André, já vi lá no Maria Açaí um balanço num jardim artificial. Com certeza tá lá só para o pessoal tirar foto e postar, agrega experiência. Isso é a experiência instagramável também. A gente faz o ambiente para a pessoa querer tirar foto. O ambiente, quando fica mais bonito, agrega mais valor também. Exatamente. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente começa a agregar valor no nosso serviço, no nosso produto? A gente começa a ter o benefício da retenção do nosso cliente. Ele para de escolher a gente só por conveniência, só por preço. Para de ficar comparando a gente com uma outra pessoa, uma outra marca que está ali agregando só com preço, se diferencia por preço e consegue o cliente pelo desconto. Quando a gente agrega esse ponto aí da experiência, a gente consegue reter o nosso cliente e fazer ele aumentar o valor investido com a gente numa mesma compra e aumentar o valor ao longo do tempo também. Olha o benefício aí de entregar a experiência para o teu cliente. Quem aqui já agrega experiência para o seu cliente? Eu agrego no resultado final, mas ao longo vou fazendo acompanhamento com eles. Boa. Acompanhamento também é agregar valor, também é agregar experiência. Deixa eu trazer aqui um ponto. Existe uma compra que eu estava comentando um pouco antes. Tem gente que se diferencia por preço, marcas que se diferenciam apenas pelo preço. Cobram mais barato e assim o comprador, o cliente, acaba indo e comprando pelo preço. Agora, existem pessoas que compram em algum lugar, vou dar o exemplo aqui de um supermercado. Vamos supor que você compre num supermercado há 5 anos, você compra no mesmo supermercado. E aí eu te pergunto, você compra lá porque eles te oferecem a melhor experiência possível ou você compra lá porque lá é a opção que te dá o melhor preço e você compra por conveniência? E aquilo não está te agregando muito valor. Então, se surgisse um outro supermercado com o mesmo preço, com uma experiência mais elevada, você trocaria para esse outro supermercado, que te entrega em casa, que te pergunta como foi a experiência, que realmente ouve como foi a tua experiência, que não pergunta só por perguntar, e que te dá um feedback. Você recebe a pergunta e a marca depois responde: eu ouvi o teu ponto de melhoria que você nos sugeriu, e eu estou trabalhando dessa forma aqui para a gente poder agregar mais valor para você. Você não preferiria um supermercado dessa forma do que o supermercado que só te entrega preço? Então, existem compras que, por mais que você fale, meu cliente está retido, meu cliente compra comigo desde não sei quando. Será que se não surgir outro negócio, ele não vai mudar? Vamos dar o exemplo aí do BlackBerry. BlackBerry, sensação do mercado, todo mundo queria. Tava na época, se eu não me engano, com o NPS lá em cima. NPS é uma métrica de satisfação do cliente. Satisfação lá em cima. Agora, começou a surgir o smartphone. O que aconteceu com o BlackBerry hoje? Quem é que hoje tem um BlackBerry? Então a gente pensa aí, seu cliente compra com você, por conveniência, ou ele compra com você pelo que você agrega de valor para ele? Deixa eu fazer uma pausa agora para os comentários. André, AM Bahia Estúdio 3D. Eu tento dar um atendimento individualizado, mostrar o diferencial. Muito bom. Quando a gente faz o
personalizado, se a gente tem como, né? Se a gente tem essa capacidade, porque acaba não sendo tão escalável, mas isso agrega muito valor para quem está recebendo o serviço, poder contar com a pessoa. E aí, André, você sempre me fala, Karen, você continue atendendo os seus clientes, porque você é a dona. E você fala, André, também, que os teus clientes falam isso pra você, né? E a gente viu isso junto. Que os teus clientes falam pra você que reconhecem tanto o teu serviço, porque você mostra a tua autoridade com o teu conhecimento sobre o teu negócio de impressão 3D. Então, de fabricação digital também. Então, você demonstrar essa confiança, essa autoridade, passa segurança pro nosso cliente. E isso também agrega experiência, porque o teu cliente se sente mais seguro comprando de alguém que entende. Vamos lá, mais comentários. André que tá demais, o outro André. É bom que cria um relacionamento saudável com quem pagou pelo serviço. Sentir que eu tô empenhada em entregar algo de qualidade. Muito bom. Xuxa. Eu também faço um atendimento individualizado e mostro a diferença em um trabalho que... E mostro a diferença de um trabalho que não é individualizado. Isso mesmo. A individualização, personalização é importante, quando possível. Troquei alguns mercados por aplicativo de compra online. Compra de casa sem fila chega em menos de 5 minutos. Fora a questão do cashback, forma de pagamento seguro. Isso mesmo. Vânia, quando o dono do negócio tá atendendo, eu gosto também. Tá falante, tá ótimo, tá agregando aqui, a gente podendo conversar. André, tá agregando por quê? Porque eu gosto de ouvir vocês. E aí, qual a importância de ouvir o cliente? É pra gente entender a necessidade desse cliente. Vocês, nesse momento, estão sendo meus clientes. Eu tô entendendo a necessidade de vocês através de comentários. Tô vendo se tá fazendo sentido essa conversa que a gente tá tendo. Então é importante a gente agregar valor entendendo o que é a necessidade do nosso cliente. Se é comer aquele docinho depois de alguma coisa salgada. Se é receber um atendimento personalizado. Então a gente vai entendendo aí. Nonato. Eu personalizo o meu serviço agregando conhecimento e segurança, pontualidade em mercado tão disputado em competição de preço. Muito bom. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Eu comecei já a comentar. A gente precisa entender o nosso consumidor, precisa entender o nosso cliente. Por quê? Porque se a gente não entender ele, a gente não entende qual é a necessidade que ele tem, qual é a expectativa que ele tem e qual é a ação que a gente pode fazer para entregar além. Então a gente precisa sempre entender esses 3 pontos. Repito mais uma vez para ficar na sua cabeça. Entender a necessidade, entender a expectativa e entender o que a gente pode fazer para entregar além e criar essa experiência positiva para poder reter o nosso cliente. Para a gente poder, no final, conquistar esse cliente. Ele confia na gente, a gente confia nele e ele acaba comprando mais da gente. Mais lucro para nossa marca. Quem não quer mais lucro? Quem não quer esse tipo de benefício? Mas para isso, precisamos agregar valor. Lá no exemplo do bolo de rolo versus os churros, foi exatamente o que eu trouxe para a gente poder entender. Flávio, naquele momento, por mais que tenha sido intuitivo, conseguiu entender que eu estava precisando de atenção naquele momento. Eu era aquela cliente que estava precisando de atenção. Alguém que me dissesse realmente, peraí que eu já vou te atender. E me olhar nos olhos e me chamar pelo nome. São esses detalhes que vão fazer o teu cliente se apaixonar pela tua marca e pela tua experiência. Eu tento, Nonato, né? Eu tento prestar um bom serviço, mas tenho dificuldade em equacionar os preços com a guerra de preço. Nonato, o que você pode fazer nesse caso? É justamente o que eu acredito que você já faça, que é entregar experiência, um bom atendimento, conversar com teus clientes como você já faz. Então, é ir puxando por esses pontos que são de atração de cliente e retenção. O que é isso? De novo, entenda o seu cliente. Ele está fazendo uma viagem com você para ir do ponto A a B, e aí qual a expectativa? É ir de forma segura, é ir de forma confortável. Então é isso que você precisa comunicar. Comunicar o que atrai o teu cliente nesse momento. E qual é o teu diferencial que dirige um carro particular para um Uber, por exemplo, para um táxi? O teu ambiente você pode comunicar que é
mais limpo. Agora, em época de pandemia, você pode comunicar que você faz uma limpeza entre um passageiro e outro, você higieniza tudo. Você pode começar a comunicar esses pontos que são da necessidade do teu passageiro. Então, são esses detalhes que a gente tem que começar a entender. Começar a conversar com o nosso cliente para entender essa demanda que eles têm. Quando o atendente me chama pelo nome, depois de eu ir algumas vezes no estabelecimento, já me fidelizou. Acho sensacional. Olha que demais. E não precisa muito para você lembrar do nome do cliente. Você pode perguntar o nome dele. É importante você anotar para não esquecer também. Mas no primeiro momento que você encontra aquele cliente, pergunte o nome. É importante que isso aconteça. E aí, por onde que a gente começa? Vamos supor que vocês começam a conversar com o cliente começa a trazer vários pontos críticos. Fala, não acho o atendimento legal, não acho o ambiente legal, é desconfortável de sentar, acho que o preço está muito alto, começa a falar um monte de coisa. O que você precisa entender? Que o que você precisa começar a melhorar e criar uma experiência tem que vir lá do básico. O teu produto funciona? Esse é o primeiro ponto. O teu serviço funciona? Entrega resultado? Comece do básico. Bom, meu serviço funciona. Meu produto funciona e meu serviço entrega resultado. O que é o degrau seguinte? Eu preciso agora entender qual é a próxima demanda do meu cliente. Meu serviço funciona, meu produto funciona, mas o atendimento não está muito legal. Eu entro em contato com a marca para tirar alguma dúvida, me demoram um século para atender. Ou me atendem mal, são grosseiros. Segundo degrau. Começamos então a base e depois vamos agregando valor. Vamos resolver a questão do atendimento agora. Próxima etapa. O teu concorrente me dá um prêmio para quando eu faço tal ação. Quando eu, por exemplo, compro, eu ganho pontos. Eu ganho uma premiação quando eu acumulo pontos. E eu não tenho que pagar no final para conseguir mais pontos. Eu ganho o prêmio e pronto. O teu concorrente faz isso, mas você não. Teu cliente te falou isso? Ouça. O feedback é valiosíssimo. A gente precisa ouvir, ver se faz sentido implementar naquele momento. Mas se o teu cliente falou alguma coisa, ouça, dê o feedback e implemente em algum momento, se fizer sentido para o teu cliente. E se há uma demanda. Agora, o que é o ponto realmente mais crítico que eu quero deixar aqui para você? Por onde você realmente precisa começar a atuar? O que é a base embaixo do funciona ou não funciona? É aquele ponto que faz o teu cliente cancelar, parar de comprar com você, com a tua marca. Teu cliente parou de comprar, te falou que o motivo é você não tá me entregando no momento certo. Vou dar um exemplo. Mercado Livre fez uma compra lá, eles me disseram que vão me entregar em até 5 dias. E chegou em 10 dias. Repara só, minha necessidade de comprar um produto. Comprei no Mercado Livre. Expectativa, 5 dias. Chegou em 10, quebra de expectativa. Isso fez com que eu nunca mais comprasse no Mercado Livre. Por exemplo, tente entender qual é o ponto que faz o teu cliente cancelar ou parar de comprar com você. É por esse ponto que você precisa começar. Então, eu dei exemplo aí do Mercado Livre, mas contigo pode ser outro exemplo. Vamos lá, mais um comentário do André que está participando aqui. E como captar o feedback do cliente? Difícil um cliente deixar um feedback. Tem clientes que você vai chegar lá e pedir o feedback dele, como algumas marcas fazem, que enviam uma pesquisa por e-mail, enviam aquele forms no WhatsApp. Mas o que acontece? Vamos supor que você envia toda semana uma pesquisa para o teu cliente para ouvir a opinião dele. E ele não está respondendo. E você sabe que ele não está respondendo. Primeiro é isso, a gente precisa mapear dados. O que a gente faz depois? O cliente não está dando feedback. Ou ele está se negando a deixar um feedback. Porque o que acontece com essa situação? O cliente às vezes não confia na marca. E aí entra naquele ponto, né? Vamos entender o porquê daquilo. O cliente não confia que a marca vai ouvir feedback. Eu, por exemplo, já deixei de dar feedback para marcas que eu sei que captam feedback, mas eu não tenho nenhum retorno. Eu já falei de alguns pontos que eu acho que são de melhoria daquela marca, mas eu não vejo retorno. Eu não vejo o que está sendo feito, não é transparente o processo comigo. Então a gente precisa entender o porquê que aquele cliente não está dando feedback e
Depois que ele dá o feedback, a gente fala pra ele, olha, te ouvi. Devolve o feedback pra ele, te ouvi, vou fazer alguma coisa com isso. E se você não puder fazer agora, fala assim, pelo menos eu te ouvi. Pelo menos falar isso. Te ouvi, tô guardando teu feedback pra poder construir depois. Isso vai dar uma acalmada no teu cliente. Também já deixou de dar feedback por isso, porque sente que não vai ter resultado nenhum, que nada vai ser feito com aquilo. Exato, é o sentimento do cliente. Então, é esse o raciocínio que eu quero deixar aqui pra você. Pensar em necessidade do teu cliente, mais uma vez aí repetindo, e expectativa em entregar além da expectativa. E para isso, a gente precisa entender como o nosso cliente se comporta. Eu quero ver se tem mais algum comentário aqui no final. Se não der tempo de você perguntar, eu vou pedir para você que está ouvindo agora ao vivo ou para você que está ouvindo lá no podcast, que vai ser no caso aqui no podcast, para você que está ouvindo depois, que se tiver alguma dúvida, me manda no direct que eu respondo depois em um post, pra gente poder agregar essa conversa aqui. E aí eu vou colocar esse post também no link lá do podcast, no Spotify, no Google Podcast, em todos os canais que eu tenho. Então, se não tiver alguma dúvida, eu queria fazer um convite para vocês. Um convite e um desafio. Agora, nesse momento final aqui que estamos. O convite é: temos um grupo no WhatsApp agora. Novidade aí da segunda temporada. E eu te convido então a entrar nesse grupo, se você quiser fazer parte da criação desses conteúdos que eu vou começar a trazer aqui pra você. Se você quer começar a interagir mais comigo, me trazer ideias, me trazer feedbacks, é importante a gente ouvir nosso cliente e eu quero ouvir você também. Então te convido a entrar nesse grupo e fica tranquilo que é só o administrador que fala, eu e a minha sócia. E se você não conhece a minha sócia ainda, ouve o último episódio pra você conhecê-la. Mas é só a gente que fala lá nesse canal. Canal não, né? No grupo do WhatsApp. Só a gente que fala lá. Então fica tranquilo que não vai encher a tua caixa lá do WhatsApp. E pra você entrar nesse grupo, me manda uma mensagem no direct do Instagram que eu te coloco no grupo. Só entra no grupo se você fizer um show ao vivo. E... O que é esse show ao vivo, Babi, que eu quero saber? Me conta aí, pro pessoal saber o que é esse show ao vivo. Deixa eu pegar aqui, então, pra eu fazer uma prévia desse show. Só uma prévia rapidinha. Babi, essa é pra você. É isso aí. E eu vou fazer o desafio agora pra você que tá ouvindo. O desafio é o seguinte: se você gostou desse conteúdo, se você teve algum insight com esse conteúdo, se você gostou da minha prévia do meu show, eu vou te desafiar a fazer um post. Deixa eu só apoiar esse violão aqui agora. Eu vou te desafiar a fazer um post, um story, o que quer que seja, falando o insight que você teve nessa live. E neste podcast também, pra quem tá ouvindo depois, o insight que você teve. Me marca no post que você fizer, ou no story, que se você me marcar, eu vou trocar uma ideia contigo, vou conversar com você e a gente vai poder trocar mais dessa ideia do que é a experiência e como fazer no teu caso. Como é que é a tua marca e eu vou poder te ajudar com a tua marca, como você criar essa experiência também. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui pra eu dar. Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por terem chegado até esse momento comigo. E te vejo... lembrei de um recado. Antes de eu agradecer e te esperar no próximo episódio, quero avisar que o próximo episódio vai ser um episódio incrível sobre oratória. Como você falar com seus clientes com a oratória desenvolvida. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Com essa eu me despeço. Te vejo lá. Tchau, tchau.